Olá, está começando o Multicidades. Nesse espaço, nós vamos debater os principais assuntos envolvendo as cidades. Eu sou Fernanda Esquiavo e fico com você a partir de agora, aqui na tela da Ubra TV. No programa de hoje, a gente continua a nossa série sobre empreendedorismo aqui no Multicidades. Dessa vez, para falar sobre iniciativas que ajudam quem quer empreender. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo o Marco Copete, gerente regional do Sebrae RS na região Vale dos Sinos, Caí e Paranhana. Boa tarde, Marco, tudo bem? Que bom te ter aqui no nosso Multicidades. Boa tarde, um prazer enorme poder estar com vocês aí nessa audiência tão relevante, tão importante, canal tão importante aí de comunicação. Para mim é um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada. Marco, a gente recentemente falou da Semana do Empreendedorismo Feminino, a gente tem conversado muito sobre a questão da recuperação das empresas pós-enchente e, enfim, a gente tem um olhar muito especial sobre a questão do empreendedor, né? Sobre a coragem de se empreender no Brasil hoje em dia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel que é fundamental que o Sebrae tem nessa questão da educação empreendedora para as pessoas. Muito legal. Realmente é um tema extremamente relevante, de grande impacto para a comunidade, até do ponto de vista do desenvolvimento econômico da nossa região, do país como um todo, né? O empreendedorismo ele é uma face de oportunidade bastante impactante dentro da sociedade brasileira, né? Nós somos uma comunidade, uma sociedade que empreende bastante. Apesar do fato da gente ter empreendedores que empreendem muito por necessidade e não por vocação e por competência, nós temos a obrigação, e o Sebrae tem a obrigação, de acolher esse volume tão grande de empreendedores que ascendem à condição de empreendedor, à condição de empresário, para poder, inclusive, sobreviver. Então, o empreendedorismo ela é uma agenda de sobrevivência econômica. Ela é uma agenda altamente impactante do ponto de vista até da geração de renda. O empreendedorismo não é exemplo que outros países se organizam e se notabilizam. No Brasil, ele é uma atividade importante que durante muitos anos ele foi uma atividade de sobrevivência. Hoje, nós temos o empreendedorismo mais focado principalmente para a evolução de capacidade de desenvolvimento das suas próprias competências. E acreditar no empreendedorismo como uma atividade que regula a capacidade do profissional de empreender e de se realizar como propósito. Então, a natureza do empreendedorismo, embora ainda continue muito forte por necessidade, haja vista que nós temos hoje mais de quase 20 milhões de MEIs, microempresários individuais no Brasil, e que a grande maioria empreende por necessidade, nós temos aí uma fatia importante, né, da sociedade que vem se preparando, vem se qualificando melhor a partir da educação, com esse olhar de aprender, educar para empreender, aprender e educar para ser ator do seu próprio protagonismo. E aí esse é o papel do Sebrae, acolher esse empreendedor, acolher aquele que quer empreender, aquele que tem vocação, desenvolver melhor essas vocações para com ele e prepará-lo melhor para essa jornada tão interessante, uma jornada tão revitalizadora do ponto de vista de conquistas que é o empreendedorismo. E vocês promovem vários cursos para quem quer empreender, né? Fala um pouquinho desse papel aí que o Sebrae faz. É um diferencial, eu acho que é fundamental. Às vezes eu dou uma olhadinha assim quando eu quero, será que eu vou fazer alguma coisa diferente? E eu percebo que vocês entregam muito estudos, muitos números, dados, né, sobre quanto investir, uma média de quanto investir, uma média percentual de quanto a pessoa poderá vir a ter de lucro, como montar um negócio, um estudo de mercado, enfim. Como é que funcionam esses cursos, essas escolas que vocês têm aí dentro do Sebrae? Bom, o nosso papel, né, é sempre olhar o empreendedor e caminhar com ele essa jornada de forma com que ele empreenda com o menor risco possível, né? Empreender é uma arte. Empreender é um processo bastante complexo
que exige o desenvolvimento de algumas competências muito importantes no perfil daquele que quer empreender. Então, o Sebrae prepara melhor esse profissional, né, esse candidato a empreendedor, para que ele efetivamente, quando empreenda, ou quando ele está no processo de empreender, ele possa correr menos risco possível. Como é que funciona no Brasil, né? No Brasil, normalmente as pessoas ficam desempregadas, né? Pega o dinheirinho do fundo de garantia, pega o empréstimo com o pai, vende o carro, junta o dinheiro, né? E vai empreender. Então, aquele recurso, ele é um recurso muito caro, é um recurso com muito sacrifício. Então, quanto menor o risco que ele tiver de empreender e dar errado, melhor o país, melhor para ele, né? Melhor para a comunidade empreendedora, melhor para a dinâmica econômica das comunidades onde ele participa. Então, o que o Sebrae faz? A gente prepara ele, em primeiro lugar, para ele empreender de forma correta. Segundo, a gente faz toda uma análise, né, de risco, né, daquele negócio que ele pretende empreender. A gente analisa, né, se o que ele deseja empreender, o setor que ele quer operar, onde ele quer operar. Então, o que ele precisa saber, qual é o mercado que ele quer atuar, quais são os investimentos que ele tem que fazer, quais os cuidados que ele tem que ter nos 2, 3, 4, 5 primeiros meses, né? Aonde ele tem que alocar o recurso de forma mais apropriada, qual é a inteligência que ele tem que desenvolver do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de planejamento, do ponto de vista, né, de olhar as ameaças, né, que o negócio tem, quais são as potências do ponto de vista dos seus clientes. Quer dizer, o Sebrae faz aquilo que nós chamamos de uma análise, né, de potencialidade do seu negócio, uma análise de viabilidade do seu negócio. É viável? É viável, porque o empreendedorismo, ele sempre foi aquilo que no Brasil a gente ainda as pesquisas, né, como um dos maiores desejos do brasileiro, né, é viajar, ter casa própria e empreender. Mas o empreendedorismo não é uma atividade que vai tornar necessariamente a pessoa bem de vida. Pelo contrário, é um grande desafio, uma grande conquista que ele tem que ter. E para isso, a gente tem que preparar ele melhor, fazer com que ele faça a jornada dele da melhor maneira possível. E vocês observaram, principalmente na tua região aí, que foi muito afetada pela questão das enchentes, um aumento de empresários buscando auxílio pós-enchente para se reerguer. E notaram também se houve um aumento de pessoas que eram empreendedores informais e que daqui a pouco estão buscando um suporte maior. Como é que ficou assim esse pós-enchente? Houve uma mudança de comportamento aí de quem procura vocês? Muito. O Sebrae, ele criou um programa, né, chamado Supera, né? É um programa na qual nós fomos ao encontro daquelas empresas que estiveram dentro da mancha de alagamento, né? Aquelas empresas que foram impactadas, né, pelas enchentes. Esse programa ele teve a finalidade de tornar uma consultoria gratuita para recuperar o negócio e o repasse de R$3.000 para MEI até R$15.000 para a pequena empresa, como subvenção de 100% para a compra, né, de equipamentos, de máquinas, de reforma, enfim, tudo que precisava para a empresa poder voltar minimamente a ter a sua estrutura preservada como era antes da enchente. E nós atendemos quase próximo aí de 5.000 empresas em toda a região, né? Foi um atendimento bastante incisivo, onde nós fomos ao encontro deles. Por quê? Porque eles estavam impactados. Muitos deles não sabiam nem o que fazer, nem por onde andar. Havia todo um estado anímico de impacto, de calamidade, né? Isso afetou psicologicamente os nossos empreendedores. Então, a gente não ficou esperando, a gente foi ao encontro deles, né? E a gente percebeu que aqueles empresários que cumpriram aqueles 12 horas de consultoria, receberam o recurso, investiram adequadamente, hoje já conseguem estar em plena forma de recuperação. Também a gente notou a procura de muitos profissionais que perderam os seus empregos depois da pandemia por empresas que foram alagadas e não conseguiram voltar, né, e tiveram que reduzir seus times.
é esse pessoal nos procurando para empreender através do MEI, do microempresário individual. A gente teve um volume bastante expressivo de novos CNPJs, né, de novos MEIs entrando no mercado por conta do impacto da calamidade. Também a gente percebeu, né, que os empresários nos procuraram mais, daqueles mesmo que não foram afetados pela enchente, mas que, de uma certa forma, tinha lá o fornecedor dele que foi afetado, tinha lá o cliente que foi afetado, né? Então, nos procuraram para organizar melhor as suas estruturas financeiras para suportar esse momento, né, de extrema complexidade que eles viveram aí logo depois da enchente. Então, o Sebrae atuou de forma muito ativa, seja através do programa Supera, seja através do programa de abertura e de fomento a novos negócios, e seja através da preparação dessas empresas para passar por um período de turbulência, né, que vingou ali principalmente no mês de junho até setembro. Marco, vou pedir que tu fique conosco, porque a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente vai continuar falando sobre empreendedorismo, esse tema tão importante na vida dos brasileiros. A gente faz um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. Na Ubra, você tem um futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 tá on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, segunda graduação, transferência ou nota do Enem? Aqui você tem condições de pagamento super especiais com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidade de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. A Prefeitura de Canoas está presente na vida dos canoenses, com obras na educação, na saúde, no asfaltamento de ruas e avenidas. E é claro que não seria diferente com a reconstrução depois da enchente. A Prefeitura já buscou investimentos de R$1 bilhão e as obras do cinturão de diques já começaram para garantir a segurança de todos. E outra coisa muito importante, não esqueça de pagar o seu IPTU 2025 com desconto. Prefeitura presente, trabalhando por Canoas. Estamos de volta com Multicidades e a gente continua falando sobre empreendedorismo. Vou chamar o Marco aqui para conversar comigo, continuar falando comigo sobre a questão de empreender, da arte de empreender. Marco, a gente percebe muitas mulheres procurando empreender, algumas até inclusive por muita necessidade, né? Porque são, digamos assim, o pilar de sustentação das famílias. O Sebrae tem algumas ações específicas para as mulheres que querem empreender, né? Sim, nós há muitos anos trabalhamos já com o empreendedorismo feminino, porque é uma nascente, uma vertente poderosa, né, dentro do espectro do empreendedorismo nas comunidades, da sociedade como um todo, né? E principalmente levando em consideração o fenômeno, né, do empoderamento feminino, das manifestações aí de encarreiramento das mulheres e da própria afirmação da mulher como chefe de família e como promotora, né, do desenvolvimento econômico das nossas regiões e do país, né? Então, o Sebrae tem um cuidado muito grande para trabalhar o empreendedorismo feminino. Nós temos estratégias muito específicas para fomentar o desenvolvimento econômico dessas mulheres, porque é diferente, é uma outra realidade. Tu falaste sobre a questão da sobrevivência das mulheres, né, e assumir o papel, né, de protagonismo na família. Isso é uma tendência que cada vez mais se consolida, porque as mulheres, principalmente da periferia, elas precisam criar estrutura de sustentação, né, da sua família e encaram o empreendedorismo como uma absoluta oportunidade que surge, às vezes a única oportunidade que surge para elas do ponto de vista de gerar renda. E aí nós temos que prepará-la. Por isso que o Sebrae tem um programa de acolhimento dessas mulheres, ensinam elas, né, ao pensar o empreendedor, e preparam elas para enfrentar as armadilhas do empreendedorismo, né, o controle financeiro, o cuidado com os seus clientes,
a manutenção do negócio, a disciplina contábil, um olhar atento da manutenção, né, e do acompanhamento da demanda dos seus clientes, enfim. O Sebrae faz toda uma linguagem diferente, é todo um aparato estratégico diferente, tático, né, de metodologias, de soluções, de acolhimento. Nós vamos ao encontro delas, nós temos grupos, muitos grupos de mulheres, né, dentro das comunidades, dentro da periferia, para fazer com que elas se fortaleçam a partir de uma visão coletiva. Então, o Sebrae tem toda uma dedicação muito especial para trabalhar o empreendedorismo feminino, entendendo que ele é um fenômeno bastante, assim, uma tendência, um fenômeno que vem cada vez mais se consolidando dentro da sociedade. E, por exemplo, assim, ó, uma pessoa que não é empreendedora, que nunca empreendeu, que nunca abriu nenhum tipo de empresa, ela decide que ela quer sair do seu trabalho, enfim, quer mudar de vida. Como é que é o passo a passo para essa pessoa fazer para começar a empreender? Qual é o suporte que vocês dão? Qualquer pessoa pode chegar até vocês, vai diretamente ou busca nas plataformas? Como é que funciona isso? Ela pode buscar na plataforma do Sebrae, né? www.sebrae-rs.com.br. Lá tem todo o passo a passo para empreender, né? É um painel muito amigável, né? Que fornece todas as informações, bastante simples até, né? De como, qual é a trilha, né? Que ela tem que seguir até ela se legalizar como profissional, como empreendedora. Ela pode buscar as unidades do Sebrae também. Nós temos várias unidades, né, em várias cidades. As unidades estão sempre abertas das 9 às 18 horas. As unidades acolhem, né, essa empreendedora, e procura... A nossa assessoria inicial é no sentido de procurar entender o momento dela, procurar entender qual é realmente a verdadeira intenção dela em procurar o Sebrae, e a partir daí a gente constrói toda uma trilha de aprendizado, né, que começa com o aprendizado, né, de geração de competência até a legalização do seu CNPJ. Né? Então, é todo um processo de acompanhamento que o Sebrae vai. Muitas vezes, o profissional ele tem a intenção de empreender, mas ele não está pronto, ele muitas vezes não tem recurso, ele muitas vezes a barreira de entrada do negócio que ele quer empreender é muito alta. Então, o Sebrae dá alguns passos para trás para fazer com que ele primeiro se prepare melhor. Outros já têm lá o seu recurso destinado, já sabem o que querem, muitos são técnicos, né? A maioria dos empreendedores que buscam o Sebrae para empreender, eles são técnicos em algo, né? Em alguma atividade econômica. Ou é metalúrgico, né? Ou é hidráulico, ou é jardineiro, ou é vendedor. Quer dizer, ele tem um conteúdo técnico pronto já no seu arcabouço de conhecimento. E a partir dali ele quer usar essa técnica, né, a fim de empreender. E aí o Sebrae, então, canaliza a potencialidade dele, da sua técnica, em geração de competências para empreendedores. E aí prepara ele, bom, qual é a sua... Cria aquilo que nós chamamos de plano de viabilidade econômica do seu negócio. Aonde ele quer empreender, qual é o bairro que ele quer empreender, qual é o modelo de negócio que ele quer operar, quais são os riscos, aí ele tem vários deveres de casa, ele tem que voltar para casa, preparar a volta, né? Então, o Sebrae faz todo esse acompanhamento, né, de assessoria até chegar nas consultorias mais especializadas no momento que ele já empreendeu, acompanhando e monitorando ele ao longo da vida econômica dele. É bacana que praticamente vocês pegam o futuro empreendedor pela mão e ajudam nessa caminhada, né? Para ver se existe viabilidade ou não dele colocar esse negócio. Então, é um trabalho muito importante. É muito importante. É claro que a gente tem vários níveis de maturidade, né, de candidatos a empreendedor. Às vezes, nós temos, por exemplo, o movimento das startups, né, que são profissionais que já passaram pela graduação, já tem um arcabouço tecnológico de conhecimento bastante avançado na área da inovação, tecnologia, né, e busca o Sebrae para simplesmente organizar o seu negócio e criar a estratégia do seu modelo de negócio, né? É muito mais rápido. A gente também tem estratégias para atender esse modelo, né, de empreendedor que já está pronto, que já vem, né, com um arcabouço de conhecimento, já vem também preparado, né? Então, é uma outra trilha de conhecimento. Mas, na grande maioria, né, dos profissionais, das pessoas que nos procuram, né, aquele candidato a empreender, são realmente pessoas
né, que nunca empreenderam, né, e que tem um determinado nível de conhecimento ou quer desenvolver algum nível de conhecimento e precisa, né, do passo a passo, né? Então, a gente realmente pega pela mão, né, senta e vamos lá, vamos começar a grande jornada, a grande caminhada, né, o grande desafio de empreender. Então, a gente passa muito conhecimento, muita orientação, muita segurança para ele, né? Muitas vezes, o negócio que ele idealizou, a gente constrói o plano e percebe que ele não é viável, né? Olha, não é viável esse modelo de negócio que tu queres empreender aqui, nesse local, enfim, né? Nós vamos fazer outras propostas para ti. Então, a gente trabalha muito essa questão da viabilidade econômica no negócio, porque a ideia na cabeça e implantar isso é uma ideia muito romântica, e a gente sempre diz, o empreendedorismo, ele não é uma ideia romântica, ele é um processo muito pragmático, que a gente tem que ter como propósito de vida. Isso sim pode ser, né, um propósito lá romântico, de intenção de ser empreendedor, mas a jornada, ela é complexa, então tem que se preparar. Muitas pessoas empreenderam e não deram certo. Haja vista, né, que o índice de mortalidade, né, empresarial no Brasil é extremamente elevado, né? Extremamente elevado, né? Então, isso nos preocupa, porque é um indicador que nós, Sebrae, lutamos muito para reduzir. Então, esse é um trabalho que a gente continua fazendo do ponto de vista aí de acolhimento dos nossos empreendedores. Acho que tu levantou um ponto super importante que eu sempre digo, né? A gente tem que, claro, ver histórias de sucesso que são bacanas e admirar quem consegue estar há 10, 15, 20 anos no mercado, sobrevivendo e lutando todos os dias, né, com as suas empresas, mas a gente também tem que tirar o romantismo, porque tem muitas questões assim. Às vezes você vê quem tem muito dinheiro para investir, acaba colocando um negócio sem ter conhecimento do negócio, sem ter nenhum tipo de habilidade para aquilo ali, e em 6 meses acaba indo por ruína e o dinheiro se perde. E muitas vezes a gente tem uma pessoa extremamente qualificada para ter um negócio, né? Tem grande conhecimento, sabe como operar, saberia como operar aquilo ali de uma maneira incrível, mas não tem o recurso. O que você diria para essa pessoa, justamente, que tem vontade, que tem conhecimento, que saberia tocar um negócio com maestria, mas ela não consegue o recurso? O que fazer nessa hora? Aqueles que têm o recurso, né, e que têm conhecimento, eu sempre alerto o seguinte, o empreendedorismo não perdoa a onipotência. Então, a melhor alternativa que a gente tem que ter sempre é tomar os cuidados necessários para o encaminhamento das suas ações empreendedoras, né? Olhar o mercado ele é muito traiçoeiro, né? Então, olhe o mercado, pesquise, busque informações, se prepare melhor, busque melhores conhecimentos, estratégias, planejamento é fundamental. Nenhum empreendedor empreende sem ter um bom planejamento. Então, busque criar toda uma estrutura de planejamento passo a passo, para que ele consiga realmente empreender e chegar lá e avançar com sucesso, né? Essa não é uma prerrogativa somente daqueles que estão empreendendo, mas daqueles que querem manter o seu empreendimento. Aquelas pessoas que querem empreender e não têm recurso, hoje no Brasil nós temos um grande problema, que é o acesso ao crédito, né? O acesso ao crédito daqueles que querem empreender. Nós não temos um grande programa nacional de crédito que possa acolher, a exemplo de países mais desenvolvidos, né, que a pessoa, quando quer empreender, ela busca uma agência de fomento e lá tem uma série de oportunidades que ela possa se desenvolver. Aqui não. Então, o acesso ao crédito é muito complicado, é muito difícil. Então, aquele que quer empreender, ele tem que se servir muito do seu CPF, né, daquilo que ele já tem, o que ele não tem, para construir uma bagagem orçamentária necessária, financeira necessária para poder empreender, ou até, né, a partir do seu CPF ou a partir de recursos da família, dos amigos ou dele próprio, né, se cercar de alguma alternativa para poder iniciar a sua jornada. Algumas linhas de crédito já existem hoje no mercado financeiro que sejam compatíveis com essa jornada de empreendedorismo, porque então não adianta buscar recursos com taxa de juro alta, com condições que não estejam adequadas à capacidade do empreendedor gerar recursos para poder pagar depois, né? Então,
recurso financeiro realmente continua sendo um dos maiores gargalos hoje no Brasil para empreendedor, para empreender. Busca o Sebrae tem uma série de dicas ali, né, que ajudam, inclusive, a tentar viabilizar da melhor forma possível o recurso. Hoje tem prefeituras que têm convênios com microcrédito, né, com algumas linhas de crédito bem atrativas, então tem programas importantes que algumas prefeituras já desenvolveram com algumas cooperativas de crédito, com alguns bancos, e que o Sebrae tem esse painel de oportunidade e a gente direciona o empreendedor para ter acesso a essa oportunidade. Marco, muito obrigada pela tua participação, que baita aula de empreendedorismo a gente teve hoje. Então já sabe, quer empreender, não sabe como? Procura o Sebrae, que eles vão te ajudar. Obrigada pela participação. O Multicidades de hoje vai ficando por aqui. Você pode ver esta e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Tchau, tchau.